A paz do Senhor Jesus. É uma satisfação muito grande nós estarmos de volta para mais um estudo bíblico. O tema de hoje é aprendendo sobre oração. O que é oração? A oração é um diálogo que mantemos com Deus e através desse diálogo nós exaltamos o nome do Senhor, nós agradecemos ao Senhor e também fazemos os nossos pedidos de acordo com as nossas necessidades. Por que devemos orar? Nós iremos responder agora a esta pergunta, baseado na oração do Pai Nosso. Em primeiro lugar, nós devemos orar porque somos filhos de Deus e como filhos precisamos manter a comunicação com o nosso Pai. Então, a oração do Pai Nosso, ela começa exatamente assim: Pai Nosso que está nos céus. Então, nós reconhecemos que nós temos um Pai e nós temos que manter esse relacionamento com o nosso Pai, manter a comunhão. Então, nós precisamos nos comunicar com o nosso Pai. Por que devemos orar? Em segundo lugar, para exaltarmos o nome do Senhor. Então, quando diz na oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome, nós estamos exaltando o nome do Senhor. Então, isso é fundamental nas nossas orações, exaltarmos o nome do Senhor. E devemos orar também para nos submetermos à vontade do Senhor. A oração do Pai Nosso também diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós oramos e nos submetemos à vontade do Senhor, é quando nós estamos dispostos a obedecer e a fazer aquilo que Deus quer. E também nós oramos para pedirmos a Deus o nosso sustento. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então aqui é quando nós reconhecemos que tudo vem do Senhor. É claro que para ganharmos o nosso pão de cada dia nós precisamos trabalhar. Mas é o Senhor que nos dá a saúde, é o Senhor que nos dá a vida, é o Senhor que nos abre a porta do emprego. Aqui é quando também nós pedimos tudo aquilo que nós precisamos para vivermos neste mundo. As coisas materiais que nós precisamos. Por que devemos orar? Para pedirmos a Deus o perdão dos nossos pecados, né? E é assim que diz: e perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, né? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E nesse mesmo texto, mais à frente, o Senhor Jesus Cristo diz que se nós não somos capazes de perdoar aos nossos irmãos, então Deus também não nos perdoa. Nós temos que ter a capacidade de perdoar aquele que falou mal de nós, aquele que nos feriu. Devemos orar para pedirmos a Deus que não nos deixes cair em tentação. Sabemos que as tentações elas vêm para todos nós. Até o Senhor Jesus foi tentado. Em outro texto, Jesus disse assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Devemos orar para pedirmos a Deus que nos livre do mal. Sabemos que o mal, a maldade está aí. O mundo jaz no maligno. Então precisamos pedir a Deus que nos livre do mal. E devemos orar também para pedirmos a Deus sabedoria, para que possamos tomar decisões certas. E em Tiago 1:5 fala sobre isto, né? Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá
com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. E devemos orar também para recebermos o poder do Espírito Santo para testemunharmos de Jesus. É o que diz em Lucas 24:49 e Atos 1:8. Jesus aqui orienta os discípulos para que eles fiquem em Jerusalém, ali buscando o poder do Espírito Santo. E eles ficaram lá em 10 dias em oração, aguardando, buscando, e o Espírito Santo desceu sobre eles. Então, só que tem uma finalidade, né? Receber o poder do Espírito Santo para testemunharmos do Senhor Jesus. E por que devemos orar? Para que os enfermos sejam curados. Então a palavra de Deus diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5:16. E devemos orar também para que o Senhor envie ceifeiros para a sua seara. Ele disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Lucas 10:2. Sabemos que é um grande desafio, né? Anunciar a palavra do Senhor, ganhar almas para o Senhor. Por quem devemos orar? Devemos orar por nós mesmos. Cada um de nós temos que orar por nós mesmos. Somos carentes da ajuda de Deus. E devemos orar também pelas nossas famílias. É o esposo orando pela esposa, a esposa orando pelo esposo, os pais orando pelos filhos, os filhos orando pelos pais, orando pela parentela também, por toda a família. Então isso é muito importante, porque o inimigo tem procurado destruir as famílias. E devemos orar também pelos irmãos de fé. Nós temos um exemplo, né? Quando Pedro estava preso, a igreja estava ali fazendo contínua oração por ele, como está registrado lá em Atos capítulo 12. Devemos orar também pelos pastores e líderes. Então o apóstolo Paulo, que foi aí um grande homem de Deus, um grande missionário, né, um grande evangelista, e o qual ele pediu oração à igreja. Está registrado, né, em Efésios capítulo 16, versículo 19 e 20, quando ele disse assim: e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Então vamos orar pelos nossos pastores, né? Isso é muito importante. Pelos obreiros, pelos líderes, né? Devemos orar também pelas autoridades, como está a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, que diz assim: orem em favor dos reis e de todos os que exercem a autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Seja autoridade na esfera municipal, seja as autoridades em nível estadual e também no nível federal. E na verdade nós temos que orar por todos, né? Como está no versículo 1 aqui desse capítulo 2 também, de 1 a Timóteo. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações e intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas.
E aonde devemos orar? Na nossa casa, né? Conforme está em Mateus, no capítulo 6, versículo 6. Então esse é o devocional particular de cada um. Da gente dobrar os nossos joelhos dentro do nosso quarto e falarmos com o Senhor. Esse momento a sós com Deus, ele é importante, ele deve ser diário, né? A gente precisa tirar esse momento a sós com Deus, para a gente orar, para a gente ler a Bíblia, para a gente louvar. Isso é de grande importância para a nossa vida cristã. Também a palavra de Deus diz que nós devemos orar no templo. Nós temos o exemplo, né, de Pedro e João. Nós vemos isso registrado em Atos capítulo 3, né, versículo 1. Diz que Pedro e João, às 3 horas da tarde, né, eles foram ao templo para orar. E Deus disse para Salomão, né, quando ele construiu o templo: os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, conforme está registrado em 2 Crônicas 7:14. A oração, ela deve ser feita a Deus Pai em nome do Senhor Jesus. Foi exatamente essa a orientação que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, conforme está registrado em João no capítulo 16, versículos 23 e 24. E temos um outro texto também que diz assim: e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, e também as enfermidades serão expulsas em nome do Senhor Jesus. A oração, ela deve ser feita com fé, conforme está em Marcos 11:24, né? Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Então a fé é aquela certeza, né? Que você ora com aquela certeza que vai acontecer. A palavra de Deus também nos diz que nós devemos perseverar na oração, conforme está em Colossenses 4:2. Perseverar na oração, vigiando com ações de graças. E o que pode impedir as nossas orações? O pecado pode impedir as nossas orações, porque o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus, conforme está em Isaías 59:1 e 2. E a incredulidade também impede as nossas orações, né? Inclusive nós temos um exemplo que está registrado no capítulo 13 de Mateus, no versículo 58, né? Que diz que Jesus não fez muitos milagres lá na cidade de Nazaré por causa da incredulidade daquele povo. Agora esteja preparado para receber a resposta de Deus. Porque a resposta de Deus poderá ser sim, poderá ser não, ou poderá ser espere mais um pouco. Veja bem, porque às vezes nós pedimos alguma coisa a Deus que talvez não seja, né, da vontade dele. Conforme está em 1 de João, capítulo 5 e versículo 14, né, que diz assim, ó: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então espero que esse estudo possa lhe ajudar, né? Esse estudo sobre a oração, e que Deus possa nos abençoar para que possamos colocar em prática, né, o que aprendemos. Que Deus lhe abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo.